Como que ficaria matrizes de registro, né? A implementação de uma matriz de registros é similar a um vetor, uma vez que vetores e matrizes são variáveis compostas homogêneas. Aqui eu feri o conceito de variáveis compostas homogêneas, de vetores ou matrizes? Não, por quê? Aqui continua sendo homogênea, né? Por que continua sendo homogênea? Porque cada um desses compartimentos é como se tivesse o mesmo tipo de dados, né? Tudo bem, é um registro que tem aí dentro, mas cada um desses compartimentos possui a mesma estrutura, né? A mesma característica, né? Assim como se a gente pensar em inteiros, cada um dos compartimentos de um vetor de inteiros, né, possui a mesma característica, né, que é armazenar um valor do tipo inteiro. Aqui eu consigo armazenar um registro, né? Mas então assim, a extensão de um vetor de registro para uma matriz de registro, né, a implementação de uma matriz de registro é similar de vetor, basta que eu estenda a quantidade de dimensões, né? O vetor é unidimensional, né? A matriz é bidimensional, então eu posso implementar de forma simples e imediata uma matriz de registros, né? Desde que eu especifique aqui também, ó, as dimensões da minha matriz, né? Que agora são quantidade de linha e quantidade de coluna, né? Note que na representação aqui, como se fosse a foto da memória lá, fotografia da memória no momento, né, que a gente fizesse essa declaração, ficaria, né, índices de 0 até a quantidade de colunas menos 1 e índice de 0 até a quantidade de linhas menos 1 da minha matriz, de forma similar que a gente tem visto até então, tá? Não sei se vocês se recordam, mas eu comentei também assim, e se fossem 3 dimensões, é possível? É possível, basta que eu adicione aqui mais um colchete, né, com a quantidade de dimensões. Vou colocar aqui, por exemplo, 5. Então eu vou ter assim, aí só que assim, a partir da terceira dimensão já fica um pouco complicado da gente visualizar isso através de uma imagem, né? Talvez eu precisaria do apoio aí de alguma ferramenta de computação gráfica para poder ilustrar, né? Mas assim, é possível a extensão de dimensões, né, para 3, 4, 5, né? Só que a complexidade de assimilação, né, de abstração aumentaria, tá? Então, essa declaração aqui numa matriz de registros com essas características ficaria assim, tá? Consequentemente, deixa eu ver aqui. Consequentemente, para eu acessar um determinado campo de uma célula da matriz igual, né, o que a gente falou em vetor, eu chamo o nome da matriz. Então, eu vou colocar aqui com calma também. Nome da matriz. Especifico o índice de linha e o índice de coluna. Especifico o índice de linha e o índice de coluna da matriz, né? Índice, endereço da célula da matriz, né? Aqui no caso eu vou precisar especificar linha, índice de linha e índice de coluna, entre colchetes também, né? O ponto, deixa eu fazer aqui.
Não, tentei fazer uma graça aqui, mas não deu certo. Um ponto, né? E o nome do campo. Então, essa sequência de 3 atribuições, 3 acessos, né? E atribuições resulta nisso aqui, né? Eu tô lidando com a célula de índice de linha 0, coluna 0. Que mais? Campo COD na primeira atribuição, né? Colocando 112, depois campo quant recebendo 0 e depois campo valor recebendo 1.50, tá? Veja que, né, se a gente tiver que executar isso aqui, né, começa a ficar um pouco mais complicado, porque além de ser 6 células da minha matriz, cada uma das 6 células tem 3 valores, né? Então seriam 18 valores que se eu tivesse que ler da entrada, processar esses valores. Então agora sim, eu vou fazer um pouco mais direto, né? Porque a gente não vai ter condições, tempo hábil para ficar executando passo a passo nos vídeos, né? Até porque vai consumir muito tempo se a gente tiver que fazer isso. Caso seja necessário, sim, recomendo fortemente que você execute passo a passo, justamente para você compreender onde que está o seu erro, né? Onde que o teu algoritmo, o teu programa está falhando, tá? Mas a ideia é que a partir de agora a gente já tente fazer, né, programar algumas coisas um pouco mais direta, né, já na linguagem C, tá, pessoal? Vamos ver um outro detalhe aqui, tá acabando, né? Podemos declarar também registros que contêm variáveis compostas como campos. A gente já tinha visto lá no começo, né, passou batido, eu nem comentei justamente porque eu optei por falar aqui no final, né? Registros que contêm variáveis compostas. Então, assim, até o momento a gente tinha visto algo desse tipo, né? Que são variáveis simples, né? Essa estrutura aqui são variáveis simples. Por que variáveis simples? É uma variável básica, né? É como se fosse uma única caixinha que cabe um valor naquele determinado momento, né? Já isso aqui que eu vou colocar em verde, ó, isso aqui já não é uma variável simples, é uma variável composta, né? Porque é um vetor isso aqui, né? Então, esse texto, né, esse textinho aqui quer dizer assim: podemos declarar registros que contêm variáveis compostas também como campos, né? Como, por exemplo, isso aqui, né? E aí, essa situação é como se eu tivesse um registro de nome prod, onde eu tenho esses campos code, quant e valor, que são variáveis simples, né? Int e float, respectivamente. Eu também tenho um vetor de caracteres, né? Uma cadeia de caracteres aqui. Só falta rabiscar os índices aqui, né? Então aqui eu tenho um vetor de uma cadeia de caracteres dentro dessa estrutura aqui, né? O que é muito interessante. Porque agora, por exemplo, eu consigo armazenar aqui dentro dessa estrutura, somente com essa estrutura, eu consigo armazenar o nome de um produto, o código identificador desse produto, quantidade em estoque, valor, por exemplo, né? Assumindo o contexto, né? Eu consigo armazenar bastante informações. Talvez agora as nossas aplicações, os nossos problemas possam ficar um pouco mais próximos aqui do mundo real, né? E aí, consequentemente, eu consigo criar um vetor com essa estrutura também, né? Aqui era só um registro, um único registro, uma única variável com essas características, né? Características, tá, pessoal? Aqui é um vetor com essas características. Onde eu quero chegar com isso? Ao invés de eu ter 3 registros, eu posso colocar um vetor
de tamanho 3 e utilizar, por exemplo, uma estrutura de repetição para varrer esse vetor e acessar cada um desses campos presentes nesses compartimentos, né? Então, assim, é utilizando tudo que a gente viu até o momento, né? Estruturas condicionais, operações relacionais, estruturas de repetição, vetores, matrizes, cadeias de caracteres, né? É utilizando tudo que a gente viu até o momento, desde algoritmos 1 e até então em algoritmos 2, e para a gente conseguir utilizar com registros, né? Eu acho que torna as nossas variáveis um pouco mais flexíveis, apesar de serem bem engessadas, né? Em relação às tipagens, né? Mas eu acho que registros, né, vai possibilitar que a gente... eu vejo assim hoje que eu já sei, né? Mas facilita, né? Porque, por exemplo, sabendo só vetores, né? E vamos supor que a gente tenha, a gente saiba até vetores, né? A gente tem estudado até vetores no momento. Para implementar algo desse tipo, eu teria que declarar um vetor de tamanho 3 para guardar os códigos, um vetor de tamanho 3 para guardar as quantidades, né? Vamos supor que eu tenha 3 produtos, né? Um vetor de tamanho 3 para guardar os valores, né? E aí eu precisaria ter 3 cadeias de caracteres, né? Precisaria ter assim algo do tipo assim: nome 1, nome 2, até, né, nome 3. Vou colocar aqui rabiscando em cima da imagem. Eu precisaria ter 3 cadeias de caracteres, assumindo aqui que eu só sei até isso, só tenho estudado o vetor até o momento, né? Então não existe uma outra forma de identificar, ou até mesmo COD 1, né, variáveis, né, COD 1, COD 2, COD 3, né? Veja assim, a quantidade de estruturas vai aumentando, né, quando eu tenho uma limitação do que eu sei até o momento, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que é importante essa subida de degrau, né, gradativa, né, para a gente adquirir os conhecimentos em ordem, né? Senão, se eu apresento isso aqui antes de vetores, vocês ficam perdidos, né? Vocês não vão conseguir compreender muito bem, tá, pessoal? Então, a ideia disso aqui, né, é utilizar o que a gente já sabe e tentar tornar um pouco mais flexível, né, a nossa programação na hora de resolver os problemas. Não é nada... É um pouco complicado, mas eu precisava apresentar isso aqui para vocês, sim, como uma forma de ampliar, né, o poder de programação e resolução de problemas, né, que a gente vai começar a ver logo aqui na sequência. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido pelo menos um pouquinho, né, de cada um desses slides. Se você não entendeu, ficou com alguma dúvida, por gentileza, comente aqui embaixo, né? Ou até mesmo me envie uma mensagem, procure lá os atendimentos, né? E se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Comenta aí embaixo, né? Eu sobrevivi aos registros, professor. E até a próxima, pessoal.